Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo e aspersão do sangue de Jesus, graça nos seja multiplicada. Estamos na igreja do pastor Jair Pereira, não é isso? Convenção Madureira, dia 24, dia de missões, congregação sob a responsabilidade do servo de Deus, pastor Cláudio Bento, que nos convidou gentilmente para estarmos aqui louvando a Deus. Todos podem glorificar a Deus, digam amém. Amém. Então vamos abrir na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 9 apenas. Eu faço a leitura, não só ouve o que eu vou dizer. Diz assim: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Podemos assentar. Queridos, estamos no trabalho 23 do projeto Lâmpada de Deus. É a mensagem chamada Obstáculos Superados. Ela vem acompanhando junto com a mensagem Herança Divina. Na unidade 1 dessa mensagem, gostaria de dizer para vocês que Deus vem confirmando tudo que vocês vêm cantando e testemunhando neste culto. Ninguém pode deter a igreja de Deus na terra. Ninguém pode deter você que ora, que busca, que evangeliza, que canta, que crê em Deus. Hoje o projeto Lâmpada de Deus esteve cooperando com o pastor Valcina Serra, é um dos nossos cooperadores. Vamos estar, uma agenda também, sexta-feira, uma das nossas conferencistas, as irmãs que gostam de ouvir irmãs pregarem. O nosso projeto tem irmãs que pregam. A irmã Maria Lúcia é uma ótima pregadora, ela gostaria com certeza de vir aqui e conhecer vocês. Meus queridos, vamos falar de obstáculos superados. Vamos falar sobre a epístola do apóstolo São Pedro. A epístola do apóstolo São Pedro tem 5 capítulos, 105 versículos. A epístola do apóstolo São Pedro foi escrita por Silvano, um cooperador de Paulo, capítulo 5, versículo 12. Mas a autoria oral veio dele. O apóstolo São Pedro, ele viveu a época da dispersão do ano 40 depois de Cristo, onde o grande César Cláudio dispersou todos os judeus, assim como todos os cristãos do cerco de Roma, colocando eles para a área marginalizada. Ou seja, tirou eles de Roma e lançou eles para fora de Roma. E aí, pensa bem, irmãos que tinham suas fazendas, suas indústrias, seus comércios, tinham suas padarias, enfim, tinha sua fonte de renda estabilizada, agora vai ter que se readaptar em outro lugar. Agora ele vai ter que viver na periferia. Você pensa bem, você sai de um lugar como São Paulo e vive para um lugar tão simples como Areinha, Vale do Sol, lugares pobres da região guianense, por exemplo. Meus queridos, é muito difícil. Você está acostumado com alta tecnologia e agora você tem que viver debaixo da mediocridade. Sim, meus queridos, agora você tem que se separar dos seus pais, se separar dos seus vizinhos tão queridos, se separar da igreja querida, porque a igreja foi atacada também naquela época. E aí vem o sentimento do apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, o propósito da epístola do apóstolo São Pedro é consolar os corações atribulados que estavam na Galácia, que estavam na Bitínia, que estavam na Ásia e que estavam na Capadócia. O apóstolo São Paulo, ele viu as tristezas, as angústias e as desprerrogativas que a igreja estava sofrendo naquela época. E quais seriam essas, evangelista César Augusto? Essas seriam, por exemplo, a morte de Estevão, o primeiro mártir, do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, morreram apedrejados. Capítulo 12 de Atos, você já tem a morte de Tiago. Já não é um diácono que está morrendo, que está morrendo é um pastor. E esse Tiago é o mesmo Tiago chamado Boanerges, filho do trovão que Cristo exaltou entre os 12 apóstolos. Sim, meus queridos, o apóstolo São Pedro estava vendo perseguições tremendas. O apóstolo São Paulo já tinha ido para Roma, já tinha sido decolado, decapitado. E agora o apóstolo São Pedro vê a igreja dispersa, vê o povo separado, quem sabe alguns pensando em se desviar e se distanciar do caminho de Deus.
Mas tirando uma lição para isso, eu quero dizer que a igreja de Deus pode estar na Babilônia, ela pode estar em Soquelândia, ela pode estar no Vaticano, ela pode estar no centro de Macumba. Se você é um servo de Deus, você tiver na Bíblia, você vai brilhar, porque a glória de Deus está sobre ti. Estava ouvindo que o pastor Natanael, ele estava dizendo que ele fez um jejum antes de entrar. Ele não era nem pastor ainda, ele era apenas uma simples criança. E na igreja pentecostal ele aprendeu que quando você jejua, você recebe vitória. E a mãe dele, um sábado, o Satanás levou ele para dentro do terreiro de feitiçaria, para que pudesse fazer o menino incorporar com demônios. Mas quando os demônios desciam dos ares, porque os demônios desciam nas regiões celestes, no céu, tentando impedir os anjos de descer. Aí o que acontece? Quando eles tentaram incorporar nele, uma tocha de fogo brilhava sobre ele. Quando o crente é crente mesmo, não há obstáculos para a obra de Deus na vida dele. Vida certa, quando eu cheguei em casa e era mais de 7 horas, eu disse: será que eu vou? Tenho que ir. A obra de Deus não pode parar. Sim, meus queridos, o apóstolo São Pedro ouvindo um coração missionário, um coração pastoral. Eu imagino ele até chorando, escrevendo essa carta. Ele se preocupava. O tema da epístola dele é interessante. O tema da epístola dele é um lar para quem não tem casa. Eles eram pessoas que estavam separadas sim, mas por serem cristãos, eram um em Cristo Jesus. Sim, meus queridos, a igreja do primeiro século passou muitas provações. E quando hoje aqui no bairro Sotelândia, eu vejo essa moça olhar para mim e dizer: ele é um pregador. Na época em que o cristianismo existia no primeiro século, não se podia ouvir pregações. Existiam diversas seitas que não conseguiam aceitar o cristianismo na face da terra. E a primeira delas seria a dos saduceus. Os saduceus, eles faziam parte do judaísmo. Os saduceus iam da descendência direta de Zadok. Os saduceus eram um povo que não queria ver a hegemonia do Cristo, porque se Roma perdesse a força, eles perdiam o dinheiro que eles ganhavam de Roma. Eram aristocratas, homens cheios de dinheiro. Enfim, meus queridos, eles não queriam ver o crescimento do cristianismo, era um obstáculo. Nós vimos também que os fariseus não queriam ver o crescimento do cristianismo. Eles quiseram tanto a morte de Jesus que levaram ele diante do Pôncio Pilatos, e ele foi crucificado, e eles pensaram que tinha acabado o cristianismo, mas Jesus Cristo desceu, ele triunfou, ele está ressurreto, eles estão lá embaixo, e a igreja está em todos os continentes da terra. Glória a Deus, bendito seja o nome. Tentaram os legalistas, os doutores da lei, que reformularam o conhecimento mosaico, do conhecimento sair, tirar a adoração do templo e levar para as sinagogas. Era como se tirasse a adoração da sede e levasse para vinhates. Sim, daqui a pouco vieram os herodianos também, partidários de César e de Herodes. Eram pessoas que continham agitadores. Tinham Judas também. Aliás, os zelotas. Judas, ele era um zelota, porque ele entregou Jesus. E quando ele observou que Jesus era da paz e do amor, ele não quis mais servir aquele Deus. Os zelotas quiseram tomar a ferro e fogo Roma, e o que aconteceu foi morrer 580 mil pessoas, com 76 depois de Cristo. Sim, meus queridos, vários obstáculos apareceram para tentar impedir a igreja. Os Césares. Se vocês estudassem história, vocês veriam que grandes imperadores como Trajano, Nero, o grande Domiciano, causaram terríveis perturbações à igreja. E conta até um certo historiador que uma certa mulher não queria morrer, e ela dizia para o seu marido: olha, eu não quero morrer, marido, eu não quero morrer, eu amo Jesus, mas eu não quero morrer. E o marido dela disse: olha, Senhor, em nome de Jesus eu oro, não deixe ela ver nem sentir as dores da morte. Agora você imagina o Coliseu Romano sendo aberto. Imagine agora velhos famintas esperando em busca de carne para ser mastigada. Imagine, meus irmãos, agora a família cristã se aproximando para o centro e várias pessoas gritando, querendo ver a morte daqueles cristãos. Aí aquela mulher, no momento que ela vê as velas, ela desmaia. E sabe o que acontece? O marido dela glorifica a Deus, porque ela não iria
morte. Meus queridos, os Césares tentaram impedir ao crescimento da igreja, ao ponto de queimar Roma e dizer que foram os cristãos os responsáveis, mas mais um obstáculo caiu por terra, e não podendo conter o cristianismo, Jesus Cristo vence mais uma barreira, e nós somos vencedores em nome de Jesus. Outra barreira se levantou contra a igreja. Aleluia. Foi a perseguição teológica. Dentro do cristianismo, o diabo disse: eu não posso vencer. Não dá para dizer que esse Jesus é mentiroso. Na época em que Cristo existia na terra, existia 2000 falsos messias. Como não tem condições, eu vou levantar no meio deles falsos profetas. E a Bíblia Sagrada diz no capítulo 11, 2 Coríntios, que não é de se espantar que se levantem falsos profetas no meio de nós, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz. Tem muitos crentes de boca aberta, quando vê muitas heresias se levantar, falsos cristianismos, pessoas que querem colocar Deus dentro da caixa de sapato, um Deus que não cura, um Deus que não faz obras. Nós vemos aí tantas igrejas adquirindo trabalho, preguiças de vírus para você ver o que está acontecendo no mundo. Você está aqui cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de Espírito Santo, mas igrejas, deixa eu falar, agora vocês vão ouvir, igrejas anglicanas, igreja episcopal e presbiteriana, igrejas que foram precursoras, igrejas que começaram a reforma, separando a igreja de Cristo da Babilônia, que é a igreja católica. Elas começaram, meus irmãos, a acreditar no evolucionismo. 10.000 igrejas acreditando que o homem veio do macaco. E quando você acredita que o sangue de Jesus tem poder para purificação dos pecados, tem pessoas que estão dizendo que o sangue de Jesus já não tem mais poder. Quantas pessoas acreditando, como o grande Schleiermacher, ele disse o seguinte: que não existe religião ruim, nem religião boa, todas elas levam o homem para Deus. Meus queridos, o diabo está trabalhando na terra, e Deus precisa de você como uma reta para derrubar os muros que ele levanta. Ele quer que você na escola bíblica dominical aprenda a palavra, para que você possa combater esses falsários que estão aí ensinando falsamente a palavra de Deus. Quantas pessoas, como o jesuíta Jean Philippe, ele diz o seguinte, que tudo o que nós precisamos entender sobre a Bíblia tem que estar baseado também na ciência. Quer dizer, Deus criou um tipo de macaco, o homem evoluiu do macaco, então o homem veio do macaco. Meus queridos, tem tantas coisas esquisitas acontecendo no mundo, vocês não sabem. O adversário está trabalhando na mente de muitas pessoas, inspirando gente a acreditar em bobagens. Continue nessa mesma fé, mas estude a palavra para que você possa, em nome de Jesus Cristo, vencer esses filhos do diabo. Essas pessoas, eu estava vendo esses dias uma matéria que saiu no jornal, uma pessoa dizendo que Jesus Cristo não morreu para salvar a humanidade, morreu para combater o imperialismo romano. Você pensa bem, meus irmãos, se isso tem base bíblica, se isso é aceitável. Aí vem pessoas que se dizem muito sábios, com a mente muito aguçada, muito aberta, acabam acreditando nisso. Meus queridos, precisamos de pessoas alicerçadas. Se você pode fazer um curso teológico, você faz. Ore também para que o ego não entre dentro de você. Busque a Deus, venha ao culto de doutrina, venha, aprenda da palavra, beba dessa água, coma desse pão e seja uma sentinela de Deus. A igreja de Deus passou por outra barreira, e essa outra barreira foi a política ideológica. O que é isso? Quantos governantes da face da terra se levantaram para tentar impedir o crescimento da igreja? Eu poderia destacar que no século XX morreram milhares de cristãos, milhares mesmo, principalmente vítimas do comunismo, de Stalin, de Bergler, de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, por exemplo, queimou todas as Bíblias encontradas na China, e ele matou milhares de cristãos, tudo para que a igreja não crescesse.
Se você for lá para a Rússia, o general Brezhnev disse assim: o comunismo vai enterrar o cristianismo na Praça Vermelha. E sim, meus queridos, ele queimou cerca de 70 mil igrejas e morreu milhares de cristãos. Se você for lá na Rússia, você vai ver cristãos sem olhos, com as unhas arrancadas, com braços mutilados, mas com tudo. Você vai ver que lá onde tinha a tumba deste homem, tem hoje um McDonald's, e vai ver lá uma placa de todo tamanho, com várias igrejas dizendo: Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Ninguém pode parar o cristianismo. O cristianismo, ele teve várias barreiras. O nazismo também tentou parar o cristianismo. Mas voltando a falar sobre o comunismo tentou parar o cristianismo. E você sabe o que aconteceu com o comunismo? Depois eles mandaram carta para a Missão Batista trazer e não contrabandear 500 mil Bíblias. Disseram assim: tragam a palavra de Deus para nós. Você tem um Deus que é mais poderoso do que os seus problemas. Pare de dizer que você é fraco. Pare de dizer que você vai parar de vir para a igreja. Pare de colocar problemas sentimentais na frente de Deus. Pare de dizer que você, se Jesus não te der um esposo, ou não te der um emprego, ou não te der uma solução para o seu problema, você vai sair da igreja. Para com isso. Os crentes da antiguidade passaram muito mais problemas do que você. E no entanto continuaram na presença de Deus. Obstáculos superados. A igreja passou por outro terrível obstáculo, um obstáculo cultural. Sim, meus queridos, nós já vimos aí que existe o Evangelho segundo escreveu Judas. Quem já ouviu falar? Não é a pessoa de Judas, não é o Evangelho de Judas, dizendo que Jesus Cristo combinou com Judas para Judas trair Jesus. E disse também, diz esse Evangelho, que lá na frente Judas seria visto como herói. Aí é o seguinte, eles estão dizendo que os evangelistas deixaram, de Mateus até João, por exemplo, é tudo mentira. Meus queridos, Satanás está trabalhando na terra, e você precisa estar na torre de vigia. Você precisa ter respostas para poder trazer essas pessoas e dizer que é mentira. Eu sou evangelista, meus irmãos, há muito tempo, e eu já evangelizei pessoas que disseram assim: olha, eu não acredito em Deus, em religião, em nada. Para você ter ideia, uma estatística saída numa revista evangélica, consta que de 0 a 10 pessoas entrevistadas nos Estados Unidos, apenas 3 acreditam na Bíblia. Meus queridos, cerca de 94% do mundo está nas mãos do diabo. O diabo está, meus irmãos, infelizmente ganhando terreno, e a igreja de Deus precisa se movimentar, se mobilizar, ir para a praça, ir para as casas, atacar. Nada desse negócio de ficar só orando. Você tem que evangelizar lá no seu serviço, lá na sua casa, entre os seus familiares. Lá, eu, por exemplo, o projeto Lâmpada de Deus, ele evangelizou já os bairros, aqui eu já disse, Sobrelândia, Bandeirantes, também evangelizou o bairro Comilândia. Estivemos em missões, conseguimos pregar 30 casas num dia só, e também coletamos 70 nomes para oração. Nosso projeto teve coisas grandes, como curas evidentes, Deus levantando pessoas que estavam aleijadas, expulsão de demônios, revelações maravilhosas. Se você quer ser usado, receber grandes conferencistas sendo usados para ver curas acontecerem, você vê irmãos que cantam e pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Para que isso aconteça, é necessário que você esteja em atividade. Quando estamos em atividade, tudo fica melhor. Quando você está em atividade, as coisas acontecem. A igreja de Deus só venceu até hoje porque sempre esteve em atividade. E só vamos vencer os obstáculos que se levantaram e se levantarão contra a igreja se estivermos em atividade. Se meus queridos tivessem essas culturas se levantaram contra a igreja, por exemplo, nós tem outros. Os irmãos não pensam que eu sou comerciante, mas temos diversos trabalhos. O trabalho Extrema Corrupção 2, ele fala sobre o Código da Vinci. É uma seita chamada Priorato de Sião, que dizem que algumas literaturas que não foram aceitas pelo canon, quem não sabe o que é o canon, é
era um grupo de anciãos porque tinha muitas literaturas e apenas 66 foram escolhidas e selecionadas, mas tinha outras literaturas que não foram escolhidas para serem postas na Bíblia. E aonde o priorato de Sião acredita que Jesus teve um caso amoroso com Maria Madalena e ele tem filhos espalhados por aí. Meus queridos, se isso fosse verdade, eu deixava essa Bíblia de lado, eu iria servir o mundo, porque o meu Salvador seria, no mínimo, uma pessoa mau caráter e um carioca. Mas como eu tenho fé em Deus e sei que isso é uma artimanha do diabo, tenho estudado a Bíblia para combater contra esses filhos do diabo. Sim, meus queridos, a igreja tem que colocar na cabeça que estamos em guerra espiritual. Estamos em batalha espiritual. O diabo não para nunca de inventar suas histórias. Eu estou para poder gravar um trabalho e eu quero ver esses dois pastores entrar em contato com o nosso site. Eu quero ver eles me chamarem para um debate bíblico e vocês vão saber o resultado. Eu não aceito, meus irmãos, ninguém agredir ao meu Senhor e Mestre. Nós temos que ter o espírito de Davi na nossa vida, que não aceita o gigante abrir a sua boca e se levantar contra o cristianismo sem nós fazermos nada. Temos que sair da igreja. Ou você sai ou Deus permite que Saulo venha perseguir a igreja para a igreja se dispersar. É um dos porquês que aconteceu a perseguição em Atos 9. O povo está só dentro da igreja. Deus permite que Saulo comece uma perseguição e o povo se espalha. Às vezes Deus mete prova na sua vida e prova nisso. Precisa fazer lições. Precisa evangelizar, mas eu não sei pregar. Fala de Jesus é bom. Entrega o folheto, olha esse folheto aqui é de Deus para você. O cantor Marcos Nascimento não aceitou Jesus lendo apenas um folheto. Abandonou todo mundo e hoje aí é uma bênção nas mãos do Senhor. Às vezes uma simples palavra, tem algo que veio para Jesus assim, tem um simples conselho, a pessoa está lá, já é membro da igreja e tudo. Sim, meus queridos, não é muito falar que seremos ouvidos. Às vezes você acha que para a pessoa aceitar Jesus, precisa de uma mensagem cheia de ordinério que ele recebeu, que é cheio de tanto parangolé. E às vezes o que a pessoa precisa é que você traga uma mensagem de paz para o coração dele. Sim, meus queridos, tem pessoas que às vezes estão esperando você falar alguma coisa para aceitar Jesus. O outro obstáculo que a igreja tem levantado, tem tido problemas, é o obstáculo das leis. Meus queridos, existem leis contra a igreja. Na época de Pedro não era diferente. Entre o ano 60 e o ano 64 foi a época que ele escreveu essa epístola. Já existiam leis contra o cristianismo. Não se podia pregar abertamente, não se podia crescer, transcender. A igreja era presa. O cristianismo era uma igreja vista assim, de forma anarquista. Para vocês terem uma ideia, outras seitas que eram do cristianismo, eles brigavam corporalmente com o governo romano. Na época da unificação romana, no 325, em Constantino, aí a igreja começou a ser conhecida como universal, aí a igreja católica que nós conhecemos. Sim, meus queridos, a igreja passou por diversas modificações, mas, queridos, eu quero dizer para você que não adianta um homem criar suas leis contra a igreja. Não adianta um homem, de alguma forma, tentar impedir. Tinha uma lei aí de um certo cidadão. Ele estava querendo o seguinte, que, por exemplo, você contribui com o seu dízimo na igreja. Vamos supor que essa senhora aqui, vamos usar como modelo. Qual é o nome da senhora? A senhora Diana Sebastiana, né? Diana. Dona Diana já contribui a essa igreja há 10 anos. Segundo a lei instituída por esse cidadão, vai contribuir com o dízimo de oferta. A senhora também é dona da igreja. E se o pastor um dia te mandar embora daqui, excluir, ele tem que devolver todo esse dinheiro, segundo a lei política. Mas sabemos que o que é de Deus, amém? Senador Magno Malta, usado por Deus, e ele disse que todas as entidades religiosas devem ser regidas por seus próprios estatutos. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa: muita gente está dizendo que política é do diabo. Meus queridos, diabo não tem nada. Diabo, quando ele vai tentar Jesus Cristo, ele diz: você sabe que tudo isso me foi entregue. Eu não tinha nada. Quando você diz: isso aí é do diabo, isso aí é do diabo, você está entregando para ele. Então para de dizer que política é do diabo.
Daniel foi político, Sadraque, Mesaque e Abednego foram políticos na Babilônia, Isaías foi político, enfim. Quando você deixa de votar no irmão em Cristo, você deixa de votar em alguém que vai representar a igreja no Congresso, que vai deixar de representar a igreja aqui na Câmara dos Deputados ou na Câmara dos Vereadores. Então você, se quer ver estados superados, para com esse negócio de votar em branco, para com esse negócio de não votar no irmão em Cristo. É melhor você errar votando no irmão em Cristo do que você acertar votando no macumbeiro e alguém que você não sabe se vai defender o cristianismo pentecostal. Então, meus queridos, vamos vencer os obstáculos, vamos votar sim em irmãos que defendem a causa do cristianismo. E é assim que vamos vencer. Você pensa em José de Arimateia, ele era um homem de grande importância, ele era senador em Roma. Para não falar que no Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, tinha um representante do cristianismo, era o último assim, Nicodemos. O que aconteceu com Jesus por causa disso? Foi sepultado no túmulo virgem. Porque se fosse por causa do judaísmo, eles pegavam o corpo de Jesus, quebravam ele todo, queimavam ele até ver cinzas. Vocês têm que entender que esse mundo é dominado pelo diabo. O mundo é falta de pecado. Lógico que o Espírito Santo coloca limites, mas o diabo tem influência sobre muitos governantes que não têm Deus. Governantes que roubam, governantes que mandam matar, governantes que instituem leis contra a igreja. E quem é que vai representar a igreja? Você já pensou se esse país chamado Brasil, como nós vivemos, o estado chamado Espírito Santo, que nós vivemos, fosse dominado por um nazista? Igrejas fechadas, nada de igreja. Aí você vai querer vir para a igreja, a polícia encosta ali, vem cá, não pode, a igreja não pode ficar aberta. Você não sabe? Fecha a porta. Vai querer conflitar, vai dar problema. Quem é que vai representar lá? Quem é que vai votar contra? Vote, irmãos em Cristo, e vamos tentar de alguma forma melhorar esse país. É lógico que o mundo só terá jeito quando Jesus vier reinar, mas pelo menos, irmãos, vamos um pouco tentar estabilizar esse país, pelo menos um pouco, votando irmãos em Cristo, tentando contribuir com os nossos impostos, não só negando impostos, que tem crente que não paga imposto, tem crente que coloca gato na casa dele, de água, de luz. Meus irmãos, vamos parar com isso. Satanás vai se manifestar um dia na igreja, vai olhar para você e vai dizer: você não tem poder para me expulsar, porque você fica roubando a excelsa, roubando o governo, roubando o sistema de fornecimento de água. Como é que você quer me expulsar? Deus quer uma igreja que venha brilhar com o brilho da graça dele. Já está terminando a mensagem. Eu quero dizer que ninguém para o Senhor. O cristianismo tem chegado até a região de Cariacica, até a região de Soterlândia, e ele vai chegar até os confins da terra. Eu gostaria de destacar o trabalho do pastor Gary Russell. Ano 1989, ele estabelece ali na China a grande colheita chinesa. Muitos chineses ali se arrebanharam aos pés do Senhor. Sim, hoje em dia o cristianismo tem sido tão forte na China, e eles não têm suportado o cristianismo, que até a igreja católica já tem lá, a igreja deles mesmos. Até os chineses estão acreditando em Cristo, e a muralha da China está caindo. Quando em 1991 Jesus Cristo derruba a muralha de Berlim e perde a Alemanha com o seu nazismo, e o cristianismo fica sendo poderoso lá. Ninguém para o cristianismo. Agora seja uma sentinela, só sua teologia, toque a trombeta, pregue na sua comunidade, pregue no seu serviço, pregue na sua igreja, alerte o povo. A igreja de Deus não nasceu para ficar pacata, parada, quieta. O mundo está aí cantando aí música profana aí desse povo. Eu não quero citar, porque eu não sou o tipo de pregador que pode citar nome de personalidade do mundo secular, mas cantando música profana, exaltando sexo, exaltando dinheiro, enquanto nós muitas vezes estamos com medo dentro da igreja. Peça a Deus o espírito de audacidade,
Peça o espírito de João Batista. E não te deixa ter medo. Porque quando estamos na carne, a gente tem medo mesmo. Lê o capítulo 4 de Atos, o povo estava escondido dentro da caverna, mas o Espírito Santo se manifestou. E ele saiu lá fora para pregar a palavra. Sim, meus queridos, a igreja venceu obstáculos. E vamos vencer sim. Quantos crentes não vêm? Amém. Vamos vencer, vamos transcender, acredita. Deus vai encher cada vez mais nós essa igreja. Deus vai tornar esse ministério aqui próspero em toda essa região. Acredite que Deus vai trazer paralítico, eles vão sair andando. Acredite que os endemoniados vão chegar na porta, os demônios vão cair por terra. Acredite que Satanás vai se levantar, a fúria dele vai cair por terra. Jesus vai ser glorificado e você vai vir cheio de Jesus. Toda vez que o crente ora, ele busca, ele implora, ele recebe vitória. Ele recebe vitória quando o crente ora. Toda vez que o crente ora, ele busca, ele implora, ele recebe vitória. Ele recebe vitória quando o crente ora. No jejum e oração, com os joelhos no chão, é que ele recebe vitória. Quando dobra os seus joelhos pelas altas madrugadas, Deus derrama a sua glória. É só vitória, é só vitória. Toda vez que o crente ora, ele recebe vitória. É só vitória, é só vitória. Toda vez que o crente ora, irmão, é só vitória. Toda vez que o crente ora, ele busca, ele implora, ele recebe vitória. Ele recebe vitória quando o crente ora. Toda vez que o crente ora, ele busca, ele implora, ele recebe vitória. Ele recebe vitória quando o crente ora. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu, pedindo vitória. E Jesus tocou no esquife e o morto reviveu. Vejam só agora, Moisés lá no mar vermelho tocou com seu cajado e pediu vitória. Logo o mar se abriu e seu povo atravessou. Então só foi glória. É só vitória, é só vitória. Toda vez que o crente ora, ele recebe vitória. É só